Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demi do canal Demi Tempest. Hoje estamos com o Demi Responde, voltando com esse quadro aqui no canal. Se Deus quiser, vou conseguir manter ele mais ativo para vocês. Peço desculpas pela demora em fazer com que ele voltasse. Peço desculpas se não respondi algumas das perguntas que ficaram para trás, mas achei melhor a gente voltar com esse quadro, dando seguimento a perguntas talvez mais atualizadas por parte de vocês. Beleza? Então, sem muita enrolação, bora logo para a primeira pergunta aqui do vídeo. Tem bastante pergunta interessante pra gente responder hoje. Bora! Primeira pergunta do amigo Thiago Câmara. Qual spin-off tem mais chance de ser animado? Time Odyssey, Rise of Poseidon ou Darkwing? Meu amigo, dessas três opções, Darkwing com certeza não tem chance de ser animado, tá? Eu acho muito difícil. Darkwing é publicado numa revista tão nichada quanto todos os outros spin-offs de Cavaleiro do Zodíaco. Darkwing não parece tão bom volume de vendas. Darkwing não parece ter feito sucesso com a grande fanbase de Cavaleiro do Zodíaco. É muito difícil que um estúdio de animação aposte nesse tipo de mangá para que se faça sucesso numa animação. É realmente muito difícil, tem que ter muita fé nesse produto e um grande investimento também. O que eu acho que Darkwing não é capaz de ter. Agora, entre Time Odyssey e Rise of Poseidon, eu acho que Rise tem mais chances, porque Time Odyssey dependeria de ser um estúdio que não fosse a Toei. A Toei disse que não tem interesse em animar, pelo menos por enquanto. No Japão, o sucesso da obra parece que é muito diferente do que vem fazendo na França, ou até mesmo em outros lugares, seja na Europa, seja na América Latina. Rise tá vendendo bem ativamente quando saem os volumes dentro do Japão. Foi pra Tailândia e vendeu bem na Tailândia também. Acho que vai começar a ser publicado também em outros lugares da Ásia e provavelmente vai bem. E isso ainda conta muito. Vai contar bastante para que se invista para fazer uma animação nesse sentido. Então Rise tem totais chances e condições de ganhar uma animação antes de qualquer outro desses spin-offs. Pelo menos na minha visão e avaliação. Pergunta do amigo Renan Pinheiro. O que faltou na sua visão para o anime de Saint Ashur dar bom? A resposta tudo é válida? Porque é meio que isso. Tudo. O estúdio foi terceirizado, o estúdio Gonzo. A animação e os animadores fizeram um trabalho, obviamente, respeitando, né? Não quero escrotizar nenhum profissional, mas o trabalho é bem ruim que foi feito ali. Os personagens parecem ter formados em vários momentos. A história foi completamente cortada. A adaptação de Saint Ashur em si, do mangá de Saint Ashur, é ruim, porque corta-se muita coisa para chegar logo em momentos mais impactantes da série. Você perde a coerência de enredo também, você perde a conexão com os personagens. Então tudo foi muito mal feito ali. Saint Ashur é um projeto que basicamente ele nasce morto, pela forma como ele foi adaptado. O mangá já não teve uma recepção muito boa em locais fora do Japão, por exemplo. Aqui no Brasil eu lembro que teve uma recepção muito conturbada, muito marcada principalmente por preconceito das pessoas, porque disseram que era anime de menina, que o C tava de saia, essa merda toda. Lá no Japão, pelo que eu sei, Saint Ashur vendeu ok, né, pros padrões de um spin-off. Não foi nada excepcional, como Memory Rise, como foi The Lost Canvas, como é Time Odyssey na França, mas vendeu ok, de uma certa forma, e não era uma coisa que chamava muita atenção. Acho que a aposta da Toei era muito em fazer com que os personagens clássicos pudessem ser reaproveitados em uma história que já estava tecnicamente pronta. Eles tentaram fazer isso com Soul of Gold, na verdade eles fizeram isso com Soul of Gold, deram aos Cavaleiros de Ouro clássicos uma história, em um mundo já parcialmente pronto, e só meio que continuaram aquela história que eles começaram no clássico, para poder fazer com que esses personagens pudessem render novamente, para fazer com que esses personagens pudessem cair no gosto do público mais uma vez, e aí ter os momentos de emoção, os momentos incríveis, épicos, etc. Tentou-se fazer o mesmo com Saint Ashur, mas esqueceram que Saint Ashur não é sobre os personagens do clássico. Saint Ashur é sobre as Saintias, é sobre a Shuko, é sobre a Mia, é sobre a Katia, sobre essas personagens que deveriam ter ficado em mais foco e mais destaque, não ficaram. Acho que até as melhores cenas animadas, assim, de um modo geral, ou que você pausando, você tem uma imagem relativamente bonita, os personagens de Saint Ashur originais, eles não recebem boas cenas assim. Os clássicos, os Cavaleiros de Ouro recebem. Tem o frame do Miro, por exemplo, que é muito bonito, logo no início da série. Parece que eles gastaram todo o orçamento da animação naquela cena específica. Então tudo em Saint Ashur deu errado. Infelizmente. Acho que o marketing não foi bom. Não ter sido a Toei que produziu especificamente não foi bom. De forma nenhuma. Veio no momento que as pessoas acho que esperavam um pouco mais também. Soul of Gold, por mais que não tenha sido um primor de roteiro, e acho que hoje em dia as pessoas estão até fazendo revisionismo engraçado com isso. Soul of Gold de fato não foi o primor de roteiro, mas foi um sucesso comercial e pro público da época muito grande. Muito, muito grande mesmo.
por nostalgia, porque era épico, porque era interessante. Soft Gold não precisava ser profundo de fato, apesar de que tinha potencial pra ser. E eu acredito que a expectativa das pessoas pra um novo projeto de Cavaleiro do Zodíaco fosse ver pelo menos algo tão grandioso quanto. E o que eles mostraram de Santiago, na minha visão, se você compara com o SOG, não é tão grandioso quanto. Então acho que foi isso. Foi uma junção de péssimo aproveitamento de staff, de péssimo marketing e de péssimo gerenciamento de expectativas por parte da comunidade também. Tudo isso fez com que Santiago não desse bom. Pelo menos na minha visão. Pergunta do Diego Oliveira. Faça uma tier list dos spin-offs com as classificações. Deveria ser canon, não precisava existir, mas é legal, e poderia continuar não existindo. Diegão, eu não vou fazer a tier list por um simples motivo, e curto motivo também. Eu não tenho essa divisão com o spin-off. O spin-off ele tem que existir porque ele tem que existir. Eu não acho que canonicidade necessariamente implica num conceito de qualidade. Muito pelo contrário. Tem muita coisa que é canon que é ruim, né? O spin-off ele tem que ter a liberdade justamente de ser um spin-off, de ousar, de trazer conceitos novos, de às vezes contradizer até o que a gente tem no clássico para se fazer parte do mesmo universo. Eu acho que todo spin-off deve existir. Eu tenho opiniões fortes sobre alguns. Por exemplo, eu não gosto de Time Odyssey. Acho Time Odyssey um spin-off muito ruim, que aproveita muito mal os personagens do clássico, que tem uma história desinteressante, que tem um vilão desinteressante. Eu não gosto de Golden Age, do que eu já vi da novel, porque eu também acho desinteressante. Eu não sou muito fã de Gigantomachia, porque eu acho que ali tem uma descaracterização de alguns personagens, apesar da história de fundo ser relativamente maneira. E enfim, tem alguns outros spin-offs assim, que eu não curto, tem outros que eu curto muito. Eu amo o episódio G e suas sequências, eu amo muito Santiago, eu gosto de Lost Canvas, eu gosto de Darkwing, também gosto. Acho Rise of Poseidon um trabalho relativamente competente para aquilo que se propõe, apesar de que eu acho que poderia fazer mais. Então todos os spin-offs, na minha opinião, têm suas valências, suas qualidades, seus defeitos, etc. Não acho que algum spin-off não deveria existir, até os ruins. Porque mesmo que eu não goste, eu sei que tem muitas outras pessoas que gostam daquele trabalho. Time Odyssey talvez seja o grande exemplo disso, o grande expoente. Eu acho torturante ler. Muito, muito, muito ruim mesmo. Mas eu não preciso nem ficar falando isso aqui o tempo todo. Também não preciso ficar escrotizando o gosto alheio. Porque não vende 80 mil cópias lá fora como vendeu à toa. Não veio pro Brasil e vendeu bem à toa. Não foi pro restante da América Latina e vendeu bem à toa. Vendeu porque as pessoas gostaram daquilo. Porque é o Sensei que aquelas pessoas gostam de ver. E acho que a magia dos spin-offs está justamente nisso. Em existir vários Cavaleiros do Zodíaco, vários Sensei que as pessoas podem aproveitar por diferentes óticas. Seja num sentido de mais fanservice, ou de um roteiro mais aprofundado, ou de loucuras, ou do aproveitamento de uma classe específica. Tem Sensei para todo mundo. Acho que o que importa é você apontar falhas, defeitos, ou qualidades, etc. Aí sim, sem ficar de idolatria ou qualquer outra coisa do tipo. Aí você tem que fazer as coisas com o mínimo de honestidade intelectual. Pelo menos é assim que eu vejo. E acho que a fandom vai sempre para muitos extremos. Ou aquela parada é uma obra-prima, ou aquela parada é um lixo. E eu não acho que isso exista. Acho que até das coisas ruins a gente consegue tirar coisas boas. Pergunta do Thiago Bar. Se pudesse adicionar ou tirar uma deusa da obra, qual seria? Incluindo figuras mortais mais conhecidas também, como Circe, Medeia ou Medusa. Cara, tem duas personagens que eu gostaria muito de ver. Primeiro é uma deusa relacionada à justiça, que a gente meio que já teve, né? A Astrea em Golden Age, e agora a Justitia em Rise of Poseidon. Então o Suda e o Okada já realizaram um pouco no meu desejo. Mas eu adoraria ver a Afrodite no contexto de Cavaleiro do Zodíaco quando a gente fala tanto sobre amor, assim, sabe? Ela sendo a deusa do amor, eu acho que existem construções interessantes que a gente pode ter a partir dessa temática com relação a Atena. Sobre o amor da humanidade, sobre o amor dos deuses que provavelmente se perdeu. Acho que essa é uma das grandes temáticas que aparecem principalmente no Prólogo do Céu e que eu imagino que a gente vai ver retornando nos próximos arcos de Cavaleiro do Zodíaco. Então a Afrodite como essa personificação, pra mim seria muito interessante ver que tipo de discussão filosófica, acho que eu posso dizer, a personagem poderia trazer pra nós pra dentro dessa temática que ela é tão grande pra dentro de Sensei, né? Todos os spin-offs, todas as obras, o trabalho principal do Kurumada, todos eles tratam sobre amor em algum nível. E a Afrodite seria muito interessante para poder fortalecer ainda mais esse debate e dar mais camadas a ele. Então acho que a Afrodite, eu adoraria ver a Afrodite como uma personagem atuante em Cavaleiro Zodíaco. Pergunta do amigo Anderson Luiz. Qual é a cena mais ousada do Okada? Meu amigo, eu não vou falar de uma cena específica. Eu vou falar acho que de um plot inteiro. Porque uma cena específica, pra mim é muito difícil. O Okada tem muitas cenas muito ousadas porque eu acho que o princípio do trabalho dele é a ousadia. O princípio do trabalho dele é fazer o diferente do que os outros fazem. Seja isso bom, seja isso ruim. O que gera muitas reações mistas.
Eu acho que o mais diferente que eu vi do Okada fazendo e o mais ousado pra mim é justamente quando agora no episódio de Hacking a gente vê que ele meio que dá uma solução pra perda das armaduras de ouro fazendo o Zodíaco Negro. Aquela cena é muito impactante, né, da gente ver as 12 armaduras negras, que são as armaduras de ouro que serão utilizadas posteriormente, e o Pégaso Negro, estando vivo, se sacrificando para poder fazer com que a armadura de leão volte ao brilho dourado, torne-se na verdade dourada, né? E vista o Ikki e fazendo com que outras armaduras fiquem douradas também. Todo esse plot envolvendo os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros Negros, perdão, sendo protetores, tendo um plot diferente, uma missão diferente e um pouco mais aprofundado daquilo que a gente viu no clássico, onde eles estavam ali só sendo malvados e representavam coisas malignas e contrapartes malignas. O Okada conseguiu pegar isso e transformar isso em algo positivo, secreto, interessante. Eu acho que tudo isso foi muito ousado da parte dele, porque primeiro ele pega um elemento que no clássico ele é muito pequeno mesmo, ele dura alguns capítulos, a gente vê muito pouco dali da Rainha da Morte, a gente conhece muito pouco dos Cavaleiros Negros, ele pega isso, pega o Pégaso Negro, que é um personagem que eu acho que ninguém esperava ver num outro spin-off, e reaproveita isso dando uma importância para essa classe e dando desenvolvimento ao próprio Pégaso Negro. E ao Ikki também, a relação do Ikki com esses personagens que a gente vê que durante a saga clássica é uma relação de subordinação, então ele é o chefe, os outros obedecem, os outros têm essa fé nele pela força, é uma temática muito expressiva para dentro da primeira metade de Cavaleiro Zodíaco, a força como um objeto de poder, e seguir os fortes, a lei do mais forte, etc. E a gente vê que no Hacking, esse personagem do Pégaso Negro desenvolve uma fé no Ikki que é diferente além da força. Vai muito além dessa questão apenas do Ikki ser forte, de ser foda, etc. É uma relação de fé e confiança e de uma certa forma até de amizade. O Ikki reconhece o valor do Pégaso Negro. O Ikki reconhece o valor dos outros Cavaleiros Negros. Então isso é muito importante para a gente entender essa construção dos personagens. Então esse aprofundamento dos Cavaleiros Negros, esse aprofundamento da motivação do porquê existem armaduras negras, para mim, sem dúvida nenhuma, é a parte mais ousada do Okada em todo o episódio G. Talvez as pessoas discordem de mim. Talvez falem de titãs, talvez falem de alguma cena do Aiori sendo foda, do Shura sendo muito foda, de 10º sentido, qualquer coisa assim. Mas isso pra mim em si não necessariamente é uma ousadia. Você pode ser só exagerado. Você se arriscar a pegar um plot tão mínimo e tão ínfimo para muitas pessoas, resgatar, aprofundar e deixar isso extremamente interessante, é um risco. E pra mim isso é ousado, porque pode dar muito ruim ou pode dar muito bom. O que na minha opinião deu muito bom no episódio de Hacking. Perfeito, meu amigo? Pergunta do Kenkaku Kokui. Por que o Suikyo teve que morrer sem ter lutado contra o Yoga? Era pro Yoga aprender a usar a água congelada ao invés de apenas ar congelado. Não sei se isso faz muito sentido, meu amigo. Acho que fere um pouco até os princípios do treinamento do Camus. Ele manipula o ar frio, é a forma como ele aprendeu a manipular até o próprio Cosmo e tal. Talvez fosse uma adição interessante pro Yoga? Talvez. Mas acho que o legal, o interessante, o original do Yoga é ele ser desse jeitinho que ele é mesmo. O Suikyo é único justamente também porque ele pode usar essa umidade do ar, transforma em água, depois transforma em gelo. Isso é interessante, dá inclusive originalidade para as constelações. O Yoga não tem nenhuma ligação com a constelação de Taça. Eu não sei se eu veria isso com olhos muito positivos não, mas entendo o desejo do amigo. Pergunta do Mad Moment. Amigo Damien, você acha que se o Hades tivesse conseguido concluir o plano de eclipse dele, o Apollo poderia fazer algo? Já que ele é a representação do Sol e o Hades queria privar a Terra disso. Acho que no mínimo ele consideraria isso uma ofensa. Eu entendo o ponto de partida do seu pensamento, meu amigo. Mas acho que não. Pelo seguinte motivo. O Hades privar a Terra do Sol não faz nada de ruim ao Sol em si. O Sol segue existindo, segue iluminando a galáxia, segue sendo essa fonte toda de poder. Segue sendo essa estrela grandiosa. Só a Terra tá se ferrando nisso. O Apollo em Next Dimension diz que talvez não fosse ruim a gente apagar a existência humana e reconstruir. Acho que ele estaria muito mais ao lado do Hades do que contra ele. E tem uma outra coisa nisso. Quando a gente olha para Guerras Santas de um modo geral, a gente vê que, pelo menos até o que foi apresentado, tá? Guerras Santas acontecem pela motivação do controle de algo, por disputas territoriais. Então, por exemplo, poderia existir uma guerra santa entre Hades e Poseidon se Hades estivesse mirando o templo submarino e o mar.
Isso para mim seria perfeitamente possível, porque aqui existe uma disputa de território envolvida. A Guerra Santa que a gente vê acontecendo em Cavaleiro do Zodíaco entre Atena e os outros deuses é uma disputa territorial. Atena é dona da Terra, ela comanda a Terra, ela é dona de todo esse território. E os deuses querem possuí-lo para fazer as suas próprias vontades. Hades quer destruir a humanidade, Poseidon quer reconstruir a humanidade, o Apolo quer, sei lá o que ele quer também, a Artemis vai no mesmo pensamento, se ela quiser atacar um dia, o próprio Zeus também, se ele quiser atacar um dia. Então guerras santas ocorrem por essas disputas territoriais. O Apolo, eu acho que ele só ficaria ok. Como todos os deuses do Olimpo ficaram ok. Se ele ficasse ofendido, se ele tentasse fazer algo, por que a gente não viu então ele realmente fazendo algo durante o grande eclipse? Ou tentando impedir isso de alguma forma, ou Artemis tentando impedir. Se esses deuses não fizeram nada, significa que ou eles se mantêm neutros, ou no mínimo eles são coniventes com aquela situação. Então eu acho muito difícil que existisse uma disputa entre Apolo e Hades, porque o Apolo, pelo que a gente sabe, pelo menos, não possui nenhum território específico. A Terra não é dele, ele é só o deus do Sol, essa representação do Sol. E Sol mesmo, tem outros deuses na mitologia também. Se ele quiser um dia o submundo para ele para governar, aí talvez a gente tenha uma guerra santa envolvendo isso. Mas fora isso, acho muito difícil qualquer outro deus se envolva nesse tipo de batalha. Perfeito, meu amigo. Então, meu povo, por esse Tema Responde foi isso. Todas as perguntas respondidas. Agora, lembrando que todas as perguntas que eu vou responder vão ser feitas somente aqui na aba comunidade, beleza? Eu não vou botar perguntas no Twitter, eu não vou botar perguntas no Instagram, eu vou pegar só as perguntas de vocês aqui no YouTube, de modo a querer engajar mais com vocês aqui, para concentrar mais esforços aqui também. Lembrando que agora o canal conta com um clube de membros. Você pode se tornar membro do canal por apenas R$ 3,99 e tem outros níveis caso você queira mais benefícios. Mas com o primeiro membro do canal, você já ganha acesso a vídeos antecipados, você ganha emojis exclusivos, você ganha um emblemazinho ao seu lado do nome para poder comentar nos comentários, ou quando for participar das lives, tem prioridade de resposta também, e diversos outros benefícios. Se você quer apoiar o canal de alguma forma, seja membro. Tem o link aí para vocês, tem o botãozinho do Seja Membro ao lado no vídeo, tem o Seja Membro no canal. Confira os benefícios, vê se vale a pena, e eu ficaria extremamente agradecido se vocês pudessem ajudar o canal a se manter e a continuar evoluindo de diversas outras formas. Perfeito, pessoal? No mais é isso, grande beijo, grande abraço, vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!